Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papa, e vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão, da discriminação, né? E eu diria, que existem pelo menos 13 tipos, de discriminação que ocorrem ainda hoje nas sociedades atuais, né? A primeira seria justamente a questão da discriminação socioeconômica, né? Que implica, em um trato diferenciado em função da condição socioeconômica, da pessoa, né? E a realidade demonstra, que você tem tantos pobres quanto ricos, virtuosos ou desvirtuados, né? Eu diria que a riqueza ou pobreza, não é sinônimo de virtude, né? E como caso pessoal, eu trago até a ideia, de que no próprio instituto criado por Valdo Vieira, o IIPC, eu conheci gente, que mal conseguia pagar as contas e ainda assim seguia forte colaborando, no IPC, E ainda fazendo, altos níveis de sacrifício pessoal, para conseguir, ficar ajudando, as pessoas através do trabalho delas, Uma outra forma de discriminação seria justamente a discriminação racial, E a discriminação racial implica, no trato diferenciado, em relação a uma raça ou cor, E a realidade, que eu percebo, é que a cor não significa muita coisa, Eu já tive amigos brancos, amigos negros e amigos orientais e até indígenas, descendentes de indígenas, virtuosíssimos, Tive 3 bons amigos negros, Uma grande amiga negra, uma boa amiga mulata e uma boa amiga oriental, Uma outra forma de discriminação, seria a questão da discriminação religiosa, E aí está incluso, não as religiões formais propriamente dita, mas no direito de acreditar, E a discriminação religiosa, implica em tratar as pessoas de forma diferenciada, em função da pessoa fazer parte ou não de um grupo religioso ou espiritualista, E a realidade mostra, que mesmo com tantas diferentes religiões, há pessoas dentro, dessas religiões virtuosas e também pessoas desvirtuosas, A religião não deve ser um parâmetro, para medir a virtude de uma consciência, Tive grandes amigos materialistas, grandes amigos católicos, evangélicos e também dentro do IPC, E eu digo que tinha gente, que até dentro da própria igreja, E gente que era melhor moralmente, tinha uma conduta melhor do que várias pessoas dentro da própria Conscienciologia, do grupo da Conscienciologia, do IPC e das I6, que é como o Valdo Vieira chamou as instituições conscienciocêntricas, que são justamente essas instituições que trabalham para uma divulgação, da ciência da Conscienciologia, Você tem também a discriminação, em função da opção sexual, orientação sexual, fica a seu critério. E a realidade mostra, que mesmo com a questão da homossexualidade e do lesbianismo, e a realidade mostra que há homossexuais muito mais virtuosos do que vários heterossexuais, Tive bons amigos gays, lésbicas, melhores moralmente do que muitos heteros, muitas pessoas heterossexuais. Tem também a questão da discriminação, em função de um país, Da pessoa ter nascido em um país, E a realidade mostra que nascer num país não quer dizer absolutamente nada, Tudo isso é preconceito, A pessoa discriminar em função do país que a pessoa nasceu, Você tem também a questão da discriminação por idade, Tanto de pessoas mais jovens quanto de pessoas mais velhas, E a realidade mostra, que mesmo há casos até, que de meninos de 15 anos que superam, são mais maduros do que vários sexagenários, E também tem aquela questão da discriminação, de pessoas mais velhas, até mesmo fazendo curso superior mais tarde na faculdade. E isso, até há pouco tempo atrás, repercutiu nas redes sociais, como se uma pessoa mais velha não tivesse o direito, de começar mais tarde, até mesmo pela situação de vida, da pessoa. E eram pessoas que estavam meio que discriminando, uma pessoa mais velha. E
E era uma pessoa que estava começando a fazer a faculdade agora, né? Mais velha, tipo, seus 40, 50 anos, né? E isso tudo é preconceito, né? Você tem também a discriminação por peso, né? Que existe, eu entendo, né, que existe realmente um estigma social muito grande, né, em função do peso, né. Por mais que a obesidade, né, ela seja uma condição patológica, né, no campo da saúde da pessoa, corporal, você na prática vê aí que tem várias gordinhas, né, vários gordinhos, mais maduros do que pessoas extremamente magras, né. E é bastante difícil, né, costuma ser bastante difícil para uma pessoa gorda, né, achar um relacionamento com uma pessoa normal, né? Às vezes, nem a própria pessoa sente atração, né, por outra pessoa gorda, né? E em determinado momento da minha vida, eu estava até pesando 140 quilos e eu dei uma emagrecida braba, mas quando eu estava com esse peso, né, eu resolvi tentar, né, pagar um desses sites de paquera para ver se conseguia achar uma pessoa, né? E tava lá, né, e poucas meninas eu dava match, né, que me atraíam de fato, né, eram meninas que me atraíam, né. E depois de um tempo, né, aconteceu algo que me deixou bastante bolado, né, ofendido. O algoritmo da plataforma começou a me oferecer homens, né, como se se eu quisesse homem, pô, eu botava lá que eu queria homem, né, qual que era o problema, né. Mas esse algoritmo aí, ele praticamente só me oferecia mulheres gordas, e aí depois ele começou até a me mostrar homens, né? O que é altamente bizarro, né? Uma forma de discriminação por peso, né? Embora a gente entenda, né, que exista realmente toda essa questão da saúde, que emagrecer é importante, né, que é importante e relevante, existe também essa questão da discriminação, né, em função do peso, né? E existe também, né, a discriminação, né, por problemas de saúde, né? Às vezes uma pessoa é discriminada, né, em função de algum problema de saúde, né? Eu já vi várias pessoas discriminadas, né, até dentro do próprio Instituto, né, de Projeciologia, criado por Paulo Vieira, pessoas impedidas, né, de fazer cursos por questões, né, de saúde, né? E em outros sentidos tem também a questão da discriminação por região ou sotaque, né, proveniente de uma região, né? E às vezes bastante ofensivo, né? O como pessoas lá do Sudeste, né, confundem, né, o sotaque daqui da Bahia com o pessoal um pouco mais ao norte, né? É considerado bastante ofensivo nessa confusão, e porque na ótica da gente aqui da Bahia, né, nosso sotaque é muito menos carregado do que o pessoal mais lá ao norte, né, do Nordeste. E já vi pessoas até discriminadas por sotaque, né, dentro do próprio instituto, né, do IPC, né. Então, tá dentro, né, de um movimento, né, colaborando de uma instituição conscienciocêntrica, não quer dizer que não existe discriminação em algum nível, né. E também ainda há, né, o uso pejorativo, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, que quando a pessoa dizia, né, que fulano deu uma baianada, né, no sentido de dizer, né, que fulano fez alguma coisa errada, né. Existe ainda esse preconceito lá, próprio do Sudeste, com relação aos baianos, né? E você tem também, né, o preconceito, né, a discriminação por rotulagem, né? E às vezes, né, uma pessoa é discriminada por alguma característica, né? E às vezes apelidos depreciativos, né? E isso é comum, né, em todos os lugares, né? Eu mesmo já tive pelo menos uns 4 apelidos depreciativos, né? E um deles dizia a respeito à minha cor, né? Por eu ser branco, as pessoas, as crianças, né, diziam que eu era leite. Mas enfim, a gente sempre tem que estar preparado para superar, né? Porque essa rotulagem, ela é natural, acontece com muitas pessoas, né? E você tem também a questão da discriminação por gênero, né? E, por exemplo, às vezes uma mulher é discriminada, né? Se ela, por exemplo, trabalhar em posições de liderança, ou até mesmo se ela enveredar para a vida política, né? Também, né, a ideia, né, de discriminação por posição política, né? É uma pessoa com um posicionamento político específico e ela é impedida, de alguma forma, de manifestar a sua própria opinião, né? De exercer a sua liberdade de expressão
Isso também pode ser, né, uma forma de discriminação. Né? E você tem também a questão, né, da discriminação pela aparência, né? E às vezes a pessoa não é nem mesmo gorda, né? E nem mesmo magrela demais, mas é uma pessoa que esteticamente não agrada muito o visual, né? Uma pessoa como essa pode ser discriminada, né, pela aparência que ela tem. Né? E nesse sentido, né, a Conscienciologia traz a informação, né, de que nós vamos muito além, né, do nosso corpo físico, né, da nossa aparência física. E, em alguma medida, para uma pessoa que se torna mais sensível em termos de sentir, né, e perceber as energias, a discriminação passa a ser mais no sentido da energia do que propriamente na estética, né, na estética física. Né. E agora vamos falar um pouquinho de outro assunto, né, um outro assunto interessante, né, que existem alguns problemas, né, estatísticos, né, que levam a pessoa a desconfiar, né, de grupos, né, e de fazerem grupos serem alvo de preconceito, né, sem que isso seja uma realidade. Né. Por exemplo, você tem, a estatística diz, né, tem mais negros numericamente do que brancos na marginalidade, em vários locais aqui do país, né, no nosso país, Brasil. Você tem também a ideia de que você tem mais jovens imaturos do que maduros. E será que a gente deveria tomar como padrão, né, essas realidades? Né? Então eu faço a seguinte reflexão. Né? E um dos problemas, né, dessas estatísticas, por exemplo, a respeito dos negros, né, é que se a gente fosse ser honesto, né, em termos estatísticos, você tem que considerar que há vários lugares em que a maior parte da população é negra. Né? Lugares como Salvador, por exemplo, né, você tem um índice, né, de que 81%, né, das pessoas são negras. Né? E o que isso significa, né, com relação ao mundo do crime? Né? Que se a gente fosse ser honesto estatisticamente, né, pela chance, 81% dos criminosos também deveriam ser negros. Né? Então, se tem muito mais gente negra, é lógico que vai ter muito mais criminoso negro também. Né? E outro problema, né, de dizer, né, que a criminalidade acontece em função da pobreza, né, claramente esse é um argumento manipulador ou de uma pessoa muito ignorante. Né? Se você tem a ideia, né, de que num lugar 98% das pessoas são pobres, né, é também de se esperar que 98% dos criminosos sejam pobres. Né? Ou seja, a pobreza não tem nenhuma relação direta com a criminalidade. Né? Seria justamente pela chance estatística de isso acontecer, né? De estar estratificado nessa distribuição. E uma pessoa, né, que não tem base em estatística, né, ela pode ser levada, né, a acreditar, né, nessas interpretações errôneas, como, por exemplo, essas mesmo de mais negros estarem cometendo crimes e também, né, de mais pessoas pobres cometerem crimes, né, como se isso uma coisa justificasse a outra. Né. Também gostaria de falar, por exemplo, né, é bem conhecido na estatística, né, uma coisa que eles chamam lá do paradoxo de Simpson, né? E foi um estatístico que descobriu isso, né, lá na década de 60, né? E esse problema, né, envolve a pessoa formas de combinar percentuais de grupos diferentes. Né? E você ficou curioso agora, né? Se você ficou, taca aí no Google, né? Ou se quiser aprofundar um pouco mais, né, para não ser mais enrolado por essas estatísticas aí furadas, né? Eu indico, né, minimamente um livro muito bom, um livro que eu tenho e recomendo, que chama Estatística Aplicada. Os autores são Sharp, VO e Velleman, eu acho, né? Se a pronúncia estiver correta. E pelo menos ler o livro, né, vai te ajudar a que você nunca mais seja enrolado por não entender minimamente como ser honesto, né, e ético com as questões da estatística. Né? E eu diria, né, que existem algumas formas, né, algumas ações que você pode se valer, né, para lidar com a questão da discriminação. Né? O primeiro passo é identificar, né, aquilo que você está sentindo. Né? O segundo passo seria entender, né, o que causa o que você está sentindo. Né? Muitas vezes não é nem pessoal, né, mas é fruto de um preconceito ou de outra pessoa. Né? O que te incomoda propriamente seria justamente esse preconceito ali. Né? Uma outra ideia, né, seria procurar
pessoas, né, para obter apoio, né? E as pessoas podem dar ideias, né, de você como você lidar com essa situação, né? E preferencialmente sem extremismo, né? Uma outra dica seria justamente evitar, né, levar ofensas, né, muito a sério, né? Pelo simples fato que as pessoas são imperfeitas mesmo, e é muito comum, né, até se darem apelidos, né, às outras pessoas, né? Relevar as outras pessoas é natural, né? Para quem percebe que nós todos somos imperfeitos, né, mesmo. E uma outra ideia, né, é quando há possibilidade real, né, de violência física, pode ser necessário buscar, né, medidas protetivas, né, para a pessoa se proteger de alguma forma, né, da discriminação. E quando a ideia, né, de saber, né, conhecer a legislação, né, quando se trata de discriminação, é importante, né, para a pessoa ela não ser discriminada, nem ela discriminar outras pessoas, né, isso vai ajudar ela a entender aquilo que é considerado discriminação ou não. E uma ideia também, né, é ajudar as pessoas a não discriminarem através do ato de educar outra pessoa, né, de fazer procurar perceber, né, a outra pessoa perceber o olhar dessa outra pessoa discriminada, né. Também vale, né, a ideia também de ser forte, né, porque tudo é passageiro, né, essa vida nossa aqui é passageira. Então, seja forte porque vai passar, em algum momento vai passar, né. Também, uma ideia também, né, se a pessoa sentir necessidade e tiver condições, né, de procurar uma terapia ou análise, né. E há até o caso, né, em que uma pessoa jovem, né, vira e diz para os pais, né, pai, os meninos estão me chateando, me chamando de negro, né. E aí o pai pergunta, e por acaso você é branco? Aí o menino diz, não. Aí o pai conclui, né, por que você vai se deixar ser ofendido por algo que você é, né? Então, nesse sentido, quando a gente não se ofende, né, o suposto bullying, né, não tem sentido, né, para acontecer, né? Se a pessoa não se importar, aquilo vai passar em algum momento, né, da vida da pessoa. E em alguns sentidos, né, eu diria que pessoas negras, né, mulheres, né, e algumas minorias, né, que almejam obter, né, algum sucesso nos negócios e na própria vida, né, elas precisam ser duplamente mais fodas, né, do que as outras pessoas, né, para superar justamente esse preconceito, né, social, sobretudo em cargos de liderança, né. E eu abordo até essa questão, né, de uma forma um pouco mais profunda no meu livro, né, que tem pouco tempo que eu lancei. O livro chama-se O que dizer se te disser seu negro filho da P. Fica aí a indicação e gostaria agora de finalizar com as recomendações, né, no campo da arte, né, sobre essa questão aí da discriminação, né. Então, o primeiro, né, seria o filme Intocáveis, né, de 2011. E o filme conta basicamente a história de uma pessoa rica que fica tetraplégica, né, e ele vê, né, que ele tem mais preconceito sobre a condição dele mesmo do que as outras pessoas, né. E esse filme, ele contrata, né, uma pessoa negra e tal, que ajuda ele, né, a se relacionar, né, com outras pessoas. E ele encontra até uma mulher, né, que interessada, né, em se relacionar com ele, mesmo sem a questão do sexo, né. E esse filme ele é baseado em fatos reais, né. Então, se até para uma pessoa tetraplégica, né, uma pessoa consegue, né, um companheiro, uma companheira, em algum sentido, você, né, que não tem esse estigma, também pode conseguir, né. É uma fonte, uma história de esperança, né, o filme Intocáveis. Você tem também o filme sobre discriminação, essa racial agora, né, chamado Estrelas Além do Tempo, né, de 2016, que conta as histórias, né, de matemáticas negras que trabalharam, né, na NASA, e existia, né, a questão do banheiro, né, o banheiro para pessoas negras era separado nessa época, né. As pessoas negras não podiam utilizar, né, o banheiro que as mulheres brancas, né. E nesse sentido, conta, né, a história como foi feita, né, a derrocada, né, desse preconceito que existia na época, né, na sociedade na época, né.
Um outro filme também, falando sobre discriminação, né? Mais especificamente sobre o racismo reverso, né? É o filme A Família da Noiva, de 2005, né? O filme mostra que, basicamente, existe mesmo essa questão do racismo reverso, né? Que seria pessoas negras, de famílias negras, que têm preconceitos, né? Com relação a brancos, né? E de fato, pode existir essa opção. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se você curtiu, dê o seu like. Se você quiser compartilhar e ajudar a gente, compartilhe. Comente aí abaixo o que você acha e vamos trocar uma ideia. Então, estou indo. Tchau, tchau. Até a próxima.